Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Olá, eu sou Cíntia Castro, editora de conteúdo de política de O Tempo. A nossa conversa de hoje é com o desembargador Ramon Tássio. Ele é presidente do TRE-MG, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, e ele vai nos contar um pouco sobre como é que estão os preparativos do TRE nesse momento aí que está quase chegando o primeiro turno, no dia 6 de outubro. Tudo bem com o senhor? Oi, Cíntia, tudo bem? Prazer falar contigo, prazer falar com a assistência aí do jornal O Tempo. Nós estamos aí trabalhando para as próximas eleições municipais que estão aí prestes a acontecerem. Nessa reta agora final, qual que é o principal desafio do TRE? O que o TRE está mais preocupado para que dê certo? É atrair o eleitor para ir até a urna dar o seu voto? É alguma questão burocrática que precisa ser resolvida? Como é que está a expectativa agora? Veja bem, Cíntia, eu quando me deparo com essa expressão desafio, eu fico a imaginar o que é o desafio. O desafio, no meu modo de entender, é uma dificuldade, é um obstáculo que a pessoa vai passar por ele com a perspectiva de derrotá-lo, de transpô-lo. Eu não enxergo essa etapa que nós vamos agora passar por ela, as eleições, como um desafio. Eu enxergo por um outro viés. Eu entendo que nós estamos no momento de uma festa cívica, de uma celebração. Por quê? Porque nós estaremos aí dentro de um processo de escolhas, que é o processo eleitoral. Se é um processo de escolhas, nós vamos estar diante daquela possibilidade do eleitor fazer a sua opção. E isso só acontece num espaço democrático, num espaço onde existe cidadania. Então nós temos aí agora essa festa cívica, essa festa do dia 6 de outubro, na maior parte dos municípios mineiros. Pode ser que depois tenhamos aí o segundo turno. Mas nós estamos preparados, esperançosos de que tudo aconteça da melhor forma possível, até porque estaremos dentro da democracia, ou seja, espaço em que as pessoas são, antes de mais nada, autores, e sendo autores das suas escolhas, serão também as legítimas destinatárias daquilo que os escolhidos fizerem. Então eu vejo o momento das eleições um momento muito importante, muito significativo, e estamos preparados, sim, porque o TRE, os juízes eleitorais, o grupo de servidores, enfim, os nossos parceiros, todos estão trabalhando para que tenhamos uma eleição dentro daquele espectro da razoabilidade, daquele espectro sem turbulências, daquele espectro em que o eleitor possa exercitar de modo livre, soberano, o seu direito de votar. E como é que está, na opinião do senhor, a percepção do eleitor sobre a eleição? O senhor sente o eleitor envolvido com o processo? O senhor acha que o comparecimento na urna vai ser um comparecimento satisfatório? Como é que é isso? Veja bem, eu tenho um pensamento também no seguinte sentido. Quanto mais oportunidades temos, maior é a nossa responsabilidade. Acredito, e o eleitor deve ser bem consciente disso, que o espaço democrático é aquele campo que permite a ele fazer a sua opção. Tivemos experiências outras que não democráticas, que foram desastrosas para as pessoas, tipo o nazismo. Então eu entendo, eu penso que o eleitor deve estar, acima de tudo, comprometido, deve estar, acima de tudo, engajado. Por quê? Porque nós temos aí, pelo nosso adiante, uma oportunidade de ouro, que é a oportunidade que cada um de nós tem para fazer as suas escolhas. Isso é a essência daquilo que sentimos, daquilo que é o nosso oxigênio maior, que é a democracia. Então, eu acredito que o eleitor tem e deve estar engajado com esse seu compromisso
que é um compromisso que é importantíssimo porque é algo feito para cuidar de um espaço de todos, bem comum. Nós temos que ter essa responsabilidade de cuidar desse espaço público, senão um outro inadequado, indesejado, ocupa esse espaço e vai realizar ações que não vão ser aquelas ações condizentes com a nossa expectativa de se ter um país, algo melhor para se viver. É a oportunidade que o eleitor tem, né? Porque a gente ouve, às vezes, alguns eleitores falando assim, mas eu não gosto de política, não me interesso por política. O senhor, como presidente do TRE, daria que tipo de recado para esse eleitor? Porque nós temos aí que raciocinar do seguinte modo. Ou você opta por ter a opção de escolher, e não existe caminho outro que não seja por meio da política, caminho outro melhor, que não seja através da política, ou alguém assume o poder, a mano militar, de forma autoritária, e aí vai fazer as coisas, e muito daquilo que vai ser feito não vai refletir com os nossos anseios. Então eu entendo que a política é essencial, porque é através da política que nós temos pessoas que vão ali colocar os seus nomes, disponibilizar a sua pessoa para o nosso escrutínio, e aí nós vamos examinar quem são aquelas pessoas, nós vamos, evidentemente, escolher aquelas que entendemos que seriam as melhores para exercitar aquele poder em nosso nome. Por quê? Os escolhidos vão agir em nosso nome. Então nós temos que ter um compromisso, nós temos que ter uma responsabilidade de bem escolher essas pessoas que vão agir nos nossos nomes, até porque o que essas pessoas fizerem vão recair sobre nós. Então eu acredito que o eleitor deve, antes de qualquer coisa, pensar bem, escolher bem, tá? Não ir ao embalo de pressões, e sim, fazer a sua escolha de uma forma consciente, livre, independente, para que possamos então ter aquelas pessoas que vão exercitar aquele poder que nós vamos conferir a ela para agir em nosso nome. Presidente, nesse ano, quando o eleitor chegar na urna, ele vai escolher primeiro o vereador, depois o prefeito, e tem uma novidade que é o referendo da bandeira de Belo Horizonte. Eu queria que o senhor explicasse de linhas gerais para quem está nos ouvindo e vendo o que é que o eleitor vai ter que escolher em relação à bandeira de Belo Horizonte, além de votar no seu candidato a vereador e a prefeito. Exatamente, além daquele voto normal de escolha nas eleições proporcionais, vereador, ou nas eleições majoritárias do prefeito, esse ano aqui em Belo Horizonte, nós temos também um outro quesito. O eleitor vai ser indagado se ele aprovaria ou não a mudança da nossa bandeira. Ou seja, ele optando pela mudança, vai ter lá o número 1 na urna eletrônica, sim. Se ele não aprovar a mudança, ele vai responder o número 2, não. Então, além de Belo Horizonte no país, salvo melhor juízo, nós teremos outros 4 municípios que também terão um procedimento que será, dentro dele, posto aos eleitores uma outra possibilidade de escolha, que não a escolha dos vereadores e prefeito. Então, Belo Horizonte, nós teremos, no dia 6 de outubro também, esse questionamento, se o eleitor vai ou não aprovar a mudança da bandeira do município. Nós temos feito, juntamente com os nossos parceiros, juntamente com a Câmara Municipal e outros mais, um processo de esclarecimento, ou seja, difusão desse assunto para que a população tome conhecimento a respeito dele. Por quê? Porque no dia 6 de outubro, o eleitor vai ter que ir lá escolher o seu vereador, vai ter que ir lá escolher o seu prefeito e vai ter que ir lá também na urna dizer aprovo ou não aprovo
a mudança da bandeira do município de Belo Horizonte. E há uma preocupação de que isso possa acarretar em algum atraso no processo eleitoral em Belo Horizonte? Nós estamos fazendo um trabalho de esclarecimento enorme. E eu, até ontem mesmo, visitei o nosso centro aí de distribuição das urnas eletrônicas para a região aqui de Belo Horizonte, Contagem, Betim, e tive a oportunidade de fazer uma aferição nessas urnas que vão ser utilizadas. E eu, no meu modo de enxergar as coisas, entendi que vai ser um processo simples. E eu não acredito, particularmente, que isso aí vai ocasionar algum embaraço, até porque a questão é simples. É dizer sim ou não. E aí nós vamos ter aprova a mudança ou não aprova? Sim, número 1. 2, não aprova, fica a bandeira de antes. Presidente, uma preocupação, né, dos tribunais regionais e até do próprio Tribunal Superior Eleitoral é em questão à desinformação, à propagação de fake news nas eleições. Como que está a percepção do senhor nesse ponto até aqui? Eu lembro que no início do ano a gente falou muito disso, né, em diferentes cidades aí do Brasil. Até agora, nesse momento da campanha, como é que tem sido o combate, como é que tem sido a ocorrência de fake news que chegam aqui até o TRE? Há um estudo, há diversos ensinamentos aí nos livros de pesquisadores que a desinformação talvez seria o mal do século. O que é desinformação? É a difusão de mentiras, de notícias falsas. Isso não é um assunto, eu tenho dito por onde passo, novo. A difusão de mentiras, acredito que isso aí é um mal que acompanhou o homem desde o seu aparecimento na Terra. Essa difusão de mentiras, ela ganhou uma sofisticação maior a partir, inclusive, da invenção da imprensa. Isso lá no século XV, com Gutenberg. Naquela ocasião já houve uma maior facilidade em termos de circulação. Então, além da notícia real, verdadeira, que é a que mais importa para a estabilidade das instituições, para a estabilidade de um país, já naquela ocasião também, alguns inconformados com a disseminação da verdade criaram a difusão das mentiras. E hoje, atualmente, eu posso até dizer que essa difusão de mentiras ganhou uma sofisticação mais avançada, porque WhatsApp, redes sociais. Exatamente, WhatsApp, rede social. Disse até mesmo que nós temos dois mundos. A maior parte do nosso mundo está nas nuvens. E ali nas nuvens circula uma série de boatos, de notícias falsas, das fake news, até porque lá existe um mercado chamado, aquele mercado atrativo de atenções. Muitas vezes uma mentira ganha um corpo enorme ali, porque ela rende ibope para algumas pessoas. Então, o que é que nós temos hoje em mente? Nós precisamos de combater, porque a mentira, como eu afirmei antes, ela distorce a realidade, ela corrompe as instituições, ela mina a possibilidade de termos um país melhor. E aí, ela é algo que vai favorecer aqueles mentirosos, apenas eles. E o grosso da população vai ficar na miséria. E como que está isso nessa eleição? Então, nós temos aí, nessas eleições, várias campanhas direcionadas ao combate à desinformação. Se você olhar, por exemplo, o endereço eletrônico do TRE, o endereço eletrônico do TSE, vai perceber lá, inclusive, um endereço que diz lá, isso aqui é fato falso. Fato ou boato? Eu acho que é isso que está escrito lá, fato ou boato. Nós temos aí também centros ou instituições que trabalham para que atuemos nesse campo para combater essa desinformação, ou seja, surgindo uma desinformação, nós vamos apurar quem está difundindo aquilo, o impacto daquilo no processo eleitoral em si, se for algo contra
o processo eleitoral em si, contra as urnas eletrônicas, aí a Justiça Eleitoral até age de ofício. Caso contrário, nós temos também os próprios interessados, os candidatos, uma mentira que prejudica um, favorecendo o outro, os próprios candidatos vão fazer as suas denúncias no juiz competente. Nós temos aqui no TRE, por exemplo, canais para que a pessoa possa acessar e dizer, olha, está correndo isso e aquilo, fato falso, mentira. Então, existe, lá tem o Pardal, lá no próprio site tem. Mas eu digo assim, um balanço, o senhor consegue ter, mesmo que não sejam os números exatos, mas se isso está ocorrendo muito, ou se isso está menos do que vocês esperavam lá no início? O próprio eleitor, ele tem que ter, acima de tudo, um cuidado enorme quando ele for passar alguma notícia, alguma informação que chegue a ele. A primeira coisa que ele deve fazer é uma constatação. Será que isso é verdade? Será que isso é algo falso? Será que isso é uma mentira? Até porque, se ele começar a difundir fatos falsos, ele mesmo está criando um caos para a nossa possibilidade de convívio, para a nossa possibilidade de vida em ordem, para a nossa possibilidade de avanço, para a nossa possibilidade de termos dignidade, vida boa para as pessoas. Então, o eleitor, antes de qualquer outra pessoa, ele tem uma responsabilidade enorme de fazer essa afeição, nos ajudar. Mas, além disso, nós temos mecanismos também criados na Justiça Eleitoral que vão nos ajudar e muito a mapear, a decifrar esse mundo das mentiras, que é um mundo que só prejudica o desenvolvimento de qualquer nação. E nessas eleições, presidente, como é que está essa questão das denúncias e da judicialização, dos pedidos de impugnação, de candidatura? Qual que é um balanço que o senhor faria até aqui? Como é que o senhor percebe? Está maior, está menor? Tem algum tipo de pedido específico? Posso dizer para você o seguinte, até então, ao contrário de alguns outros estados, mas eu posso falar aqui de Minas, nós temos percebido que, de um modo geral, as eleições estão avançando num nível que retrata um certo avanço ou que retrata a índole boa dos mineiros. Nós temos percebido que uma ou outra confusão tem representado pouco diante desse quadro de disputa. É lógico que o procedimento eleitoral, ele avança, ele segue por etapas. Nós tivemos aí etapa das pré-campanhas, nós tivemos etapa das campanhas, registro de candidatura, agora nós vamos ter aí o processo da escolha, depois vem diplomação, enfim. O processo eleitoral ele é um processo composto por vários itens, e em cada item existe uma possibilidade de uma ou outra discussão. Mas eu posso dizer para você, em resumo, que de um modo geral, os nossos juízes, que são 304 juízes nas 304 zonas eleitorais, têm dado as respostas que nós esperamos, e um ou outro recurso também tem chegado aqui na Corte Eleitoral, e nós temos procurado também dar a resposta dentro do seu tempo. Eu até costumo dizer que, ao contrário da justiça comum, aqui na Justiça Eleitoral há tempo para tudo. Então a resposta ela deve ser dada por causa dessa exiguidade de tempo na entrada da jurisdição. E nós temos, assim, procurado seguir essa metodologia, seguir esse caminho, ou seja, de dar as respostas imediatas para que as possíveis confusões não se instalem e cria ali descrenças. Então, o nosso trabalho, posso dizer para você, tem sido um trabalho feito todo direcionado à manutenção da ordem, à preservação da segurança do eleitor, a preservação da segurança dos locais de votação, dos servidores, segurança das urnas eletrônicas, para que no dia 6 de outubro
aconteça aquilo que nós temos em mente: eleições rígidas, eleições íntegras. Tem algum processo que predomina, alguma coisa comum dentro do que chega para a Justiça Eleitoral julgar? É aquilo que eu te disse. Nós temos aí agora a fase da propaganda eleitoral. Um ou outro senão é denunciado e aí as providências estão sendo tomadas. Nós tivemos agora a fase do registro de candidaturas. Um ou outro senão também aconteceu. Providências foram tomadas, recursos foram interpostos contra as decisões proferidas pelos juízes na sua respectiva zona eleitoral. E aqui nós temos proferido também decisões, mas de um modo geral não posso falar para você que existe um volume maior ou menor disso ou daquilo. Nem na propaganda eleitoral, não tem um foco de atenção maior? Porque a propaganda, nós temos 853 municípios. Então essa propaganda ela tem acontecido em todos os municípios. Aí cada juiz eleitoral ele tem a responsabilidade de solucionar um possível conflito que aconteça ali, solucionando evidentemente que dentro daquilo que nós chamamos de devido processo legal, abre-se espaço para aquele inconformado trazer a questão também para uma reavaliação em nível aqui do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Mas, de um modo geral, eu posso dizer para você que nós estamos muito satisfeitos com tudo que está acontecendo até agora e temos empenhado, temos colocado todo aquilo que é possível em termos de ações para que tenhamos uma eleição dentro daquilo que nós temos por perspectiva ter no dia 6 de outubro. O senhor citou a questão da segurança. O que o TRE tem alguma novidade que foi feita esse ano que seria interessante o eleitor ver no sentido de dar mais segurança a todo o processo, no transporte de urna ou mesmo no processo de votação? O que o senhor ressaltaria? Veja bem, nós temos aqui um chamado Grupo Integrado de Segurança. Aqui nós temos até uma sigla para ele, chamada GIS. Esse Grupo Integrado de Segurança é um grupo composto por Polícia Militar, que é a nossa maior base, porque a Polícia Militar está presente em todos os municípios mineiros. Nós temos ali o Ministério Público Eleitoral Federal, Estadual, nós temos ali a Polícia Civil, nós temos ali a Polícia Federal, nós temos os bombeiros, nós temos a Polícia Rodoviária, nós temos a ABI, nós temos a Secretaria de Justiça, de Segurança, nós temos todos esses parceiros fazendo parte do nosso GIS, do nosso Grupo Integrado de Segurança. E nós temos discutido com eles procedimentos para que possamos atuar diante de qualquer possibilidade de um acontecimento ou outro que possa ofuscar algo prejudicial às nossas eleições. Temos feito, inclusive, reuniões, e eu mesmo participei de reuniões envolvendo aí o nosso Nordeste, o nosso Norte de Minas, o Triângulo Mineiro, o Sul Mineiro, o Leste Mineiro, reuniões com todos esses integrantes, juízes, promotores, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, para exatamente examinar as possibilidades de um ou outro senão, para discutir melhor forma de atuação exatamente para que o eleitor, nesse dia cívico, que é o dia das eleições, tenha segurança, tenha a possibilidade do seu ir e vir sem transtornos e chegue ali na sua sessão, chegue ali na urna, deposite o seu voto de modo consciente. Temos um trabalho também feito de dar segurança no local de votação, aos servidores, os equipamentos, a segurança inclui tudo isso. Transporte de urnas, tanto isso aí elas já estão lá no seu destino. Temos também
já uma logística para trazer essas urnas de volta, para fazer a transmissão de dados, enfim. Nós temos nos locais de votação, por exemplo, informantes. Se chega um ou outro eleitor com dificuldade, nós vamos ter aí um informante para fazer a sua informação, ou para prestar informação sobre onde o eleitor deva ir para depositar o seu voto. Enfim, temos adotado aquelas medidas dentro aí do meu conceito e dentro do conceito de todos esses parceiros, de todas essas instituições, conceitos adequados para que possamos aí ter eleições rígidas, sadias, sem transtornos. E sobre o eleitor, eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre como é que está a participação do público feminino, tanto como eleitor e como candidato. Teve alguma mudança nesse ano? E também dos jovens, se o senhor quiser falar. O jovem está participando mais do processo eleitoral, tanto como candidato quanto como eleitor? Eu uso uma expressão, e essa expressão eu acho até que é uma daquelas que, se não viralizou, ela deve estar viralizando. Eu considero o eleitor o nosso pote de ouro. Ele é o personagem central desse procedimento eleitoral. O eleitor, então, é fundamental para que possamos aí ter essas eleições de forma a dar respaldo legítimo às escolhas feitas. Mas eu posso dizer para você o seguinte, me lembro aqui que nos idos de 2016, nós tivemos cerca de 18.500 candidaturas femininas. Por incrível que pareça, isso em todo o país. Desse número aí de 18.500 candidaturas, quase 13% das candidatas não tiveram um voto sequer. A percepção que se tira é a seguinte: houve alguma trapaça ali, porque não é possível. Ainda mais nós sabemos que a mulher, ela compõe a maior parte do nosso eleitorado. Tá, então, já detectado isso aí lá nos dias de 2016, hoje a legislação ela avançou no seguinte sentido: obrigatoriamente os partidos, as federações, as coligações, elas vão ter que ter um mínimo de 30% de candidaturas femininas. Com um detalhe: não pode ser uma candidatura de fachada. Essa candidata feminina, ela tem o direito de ter recursos proporcionais para a sua campanha. Tá? Se ela, por exemplo, receber uma votação ínfima ou zerada, derruba toda a chapa. Aquilo cai. Vai ter que ter outra eleição ali. Então, existe essa preocupação enorme para que nós possamos ter na política uma representatividade homogênea com os perfis dos nossos diversos segmentos sociais. Então, a Justiça Eleitoral ela está muito preocupada com isso. A legislação foi feita toda para dar respaldo a essa possibilidade da participação mais ampla de todos os segmentos. E temos trabalhado em cima disso. E, certamente, se houver qualquer burla a essa legislação, seguramente nós vamos ter aí cassação de registro, cassação de mandato, invalidação Nesse de momento, votos. vocês já identificaram alguma candidatura de fachada ou ainda está muito cedo para ter um balanço disso? Aí é o seguinte, já houve os registros, agora que nós estamos em fase das campanhas, é no dia 6 que nós vamos ver, vamos ter um diagnóstico mais preciso do que aconteceu. Se por acaso houver alguma burla, porque no dia 6 de outubro vai ser o dia da votação. É lá que nós vamos ter uma precisão melhor. Se algum partido agora não fez esse registro de modo adequado, eu acho que aquele registro do partido vai cair. Vai ser impugnado, vai cair. O juiz vai indeferir. É um
tema que o TRE vai estar bem atento. Assim. Sem qualquer sombra de dúvida, não só o TRE, como o TSE, e isso é algo que está legislado, os partidos estão cientes disso aí. Eu acho até que os partidos têm tomado todas as medidas para que possa atender esse vetor, essa diretriz da legislação. Eu tenho certeza disso. E de uma forma geral, para a gente finalizar, o senhor enxerga que as eleições desse ano, o processo eleitoral até então, ele está mais tranquilo do que outros anos ou não? Porque havia um temor no início que por causa da polarização muito grande nas eleições presidenciais de 2022, isso pudesse repetir de alguma forma, mas aí já tinha uma teoria que acha que não, que nas eleições municipais a preocupação do cidadão não é tanto com essa questão ideológica. Como é que é a percepção do senhor? O mundo atual, muitas vezes, essas notícias de pânico, de assombro, são notícias que ganham um auditório muito grande. Conforme eu disse para você no início da nossa entrevista, da nossa conversa, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu vejo a eleição não como desafio, eu vejo a eleição como forma cívica, eu enxergo a eleição como um momento sublime na nossa vida, porque nós estamos num plano que temos a oportunidade de escolher. É lógico que um ou outro trapaceiro sempre existiu, sempre vai existir, isso decorre da imperfeição humana. Mas eu enxergo que nós não estamos nesse quadro sombrio, nesse quadro assombroso. Nós estamos dentro de um espaço em que há uma pluralidade, existem os diversos segmentos, os diversos pensamentos, isso é próprio da democracia. É preciso que nós tenhamos consciência ou respeito aos diferentes. Eu até costumo dizer o seguinte: o dia que um país deixar de agir em favor da parcela menos importante do seu povo, um dia vira também as costas para você. Então eu estou muito otimista com as nossas eleições, acredito muito no valor das nossas pessoas, acredito muito na crença de que as nossas pessoas querem fazer, sem nesga de dúvida, do nosso Brasil uma nação, um país melhor para se viver. E estão as eleições mais tranquilas até então? Não vejo nenhuma desordem a ponto de dizer para você, olha, temos risco de não ter as nossas eleições. Não, muito pelo contrário. Estou convicto que não vamos ter as nossas eleições de forma ordeira, de forma pacífica, de modo que cada eleitor vá lá depositar o seu voto sem pressão, consciente, optando pela sua escolha. Não vejo qualquer dificuldade, qualquer embaraço nesse ponto. Bom, muito obrigada, presidente. Bom trabalho para o senhor aí nesses dias que faltam, né, para o primeiro turno. Muito obrigada. E muito obrigada a você que está aqui ouvindo e vendo, acompanhando a nossa entrevista. Quem quiser saber mais sobre política, sobre as eleições, entre no portal tempo.com.br.